Olá pessoal, neste tutorial eu queria mostrar a vocês como é que eu consigo um efeito de transparência na lateral de um cubo usando o recurso aqui de uma imagem JPG, não precisa nem ser imagem com fundo transparente. Eu vou usar a versão 3.3 e vamos ver como isso é bem legal, tá? Eu tenho um objeto cúbico do qual eu vou olhar ele aqui pela viewport material e vou aplicar nele, em vez desse material branco aqui que vocês estão vendo, um material com a tonalidade vermelha. Vocês vão entender já já por quê. Eu vou definir uma lateral onde eu vou jogar a imagem. Então eu venho aqui no modo Edit Mode, vou ativar a opção de faces e aqui eu vou selecionar apenas essa face que está apontando aqui para a direita, para o eixo X. Com ela eu preciso acrescentar o material que é a imagem. Então eu venho aqui, adiciono um novo material e vamos clicar em New. Ele traz o material branco, mas não está aparecendo porque eu ainda não apliquei o material na face. Então, em vez de usar a cor, eu vou usar aqui em Basic Color a condição Image Texture. Pronto, ele vai pedir uma imagem para eu poder usar aí nesse efeito. Então eu venho aqui em Open e vou lá no diretório onde eu tenho a imagem, eu vou usar essa imagem aqui de exemplo, tá pessoal? É uma imagem JPG, mas para que ela venha para a face eu clico aqui em Assign, em alguns instantes a imagem vem para cá. Mas ela não está na proporcionalidade que eu gostaria que tivesse. Então, para consertar isso, eu venho aqui em UV Editing e vejam que aqui, nessa janela à esquerda, eu já tenho essa face desembrulhada. O que eu vou fazer é selecioná-la com a tecla A, vou usar a tecla S de escala para deixar numa proporção mais ou menos do tamanho aí do objeto e vou utilizar a tecla G, Y para arrastar a imagem um pouco mais para baixo. Para saber se a imagem está enquadrada aqui nessa lateral, vamos usar nessa janela à vista material também, está aqui a imagem. Só que ela está deitada. Então, para a gente poder consertar isso, nós vamos usar aqui a tecla R e o eixo que está apontando para a nossa direção. Quem é o eixo? O eixo Z, porque o eixo Y ela aponta de cima a baixo e o X da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, o Z a gente consegue rotacionar a imagem e colocamos na posição que a gente enquadre melhor ela aqui junto à cena. Só que vocês vão perceber que nessa mudança já houve uma certa diferença aqui nas laterais. Então a gente pode clicar fora, selecionar esses dois pontos que estão aqui à esquerda, usar a tecla G, X, para deslocar para o eixo X. Vamos selecionar esses dois vértices que estão aqui, usar a tecla G, X, e empurrar um pouquinho aqui para a esquerda. Vamos fazer a mesma coisa em cima. Selecionar os dois vértices de cima, GY, empurrando para cima, e aqui, selecionando os dois vértices de baixo, GY, empurramos para baixo. E notem que a imagem fica certinha aqui no objeto cúbico. Vamos voltar para a nossa layout padrão. Esse fundo da árvore, eu quero que seja transparente, ou seja, que a gente consiga enxergar o cubo por dentro. Então, como é que eu faço esse efeito aqui? Usando nessa imagem JPG um efeito de transparência. É isso que nós vamos ver, tá, pessoal? Aqui no Eevee é importante que quando selecionarmos aqui o objeto, entrando no modo Edit Mode, nós vamos entrar no painel chamado Shader Editor. Vocês vão ver que existe o material que nós criamos, novo para ele, onde existe a textura JPG, mas não tem transparência. Então, como é que eu posso jogar um efeito de transparência aqui nessa árvore para que esse fundo branco ele fique transparente e a gente possa ver o interior da caixa? Aí é que nós vamos usar a adição de um node de conversão do tipo Color Ramp. Vamos colocar ele aqui mais embaixo, tá? Vamos ligar o Color da árvore, que é a textura, no Factor do Color Ramp. Vamos agora ligar a saída Color do Color Ramp na opção Alpha do objeto aqui, que é a nossa face selecionada. A priori não vai acontecer nada, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos empurrar essa setinha aqui para o centro, vamos empurrar essa setinha para o centro também. A gente poderia aqui utilizar a inversão. Então eu posso simplesmente trazer para cá a seta para o lado contrário. O que é de tom escuro vira branco e o que é de tom claro vira tom escuro. Invertemos a imagem, mas eu ainda não tenho a transparência. Por que não está acontecendo a transparência? Porque aqui no Eevee, para que a transparência aconteça,
é necessário que a gente, no material, clicando aqui, ó, que é o Principal, a gente desça até a configuração Settings. Aqui em Blend Mode, que é a mistura do modo, nós vamos usar, em vez de Opaque, o modo chamado Alpha Blend. Vocês vão ver que agora, ó, a lateral ficou transparente. E usamos também em Shadow Mode, que é o modo de sombreamento, o efeito Alpha Clip. Pronto. Agora, se eu diminuir esse painel aqui para baixo, aproximar, clicando fora, vocês vão ver que eu tenho a imagem transparente, ó, numa das laterais do cubo. Era uma imagem JPG que não tinha o recurso de transparência, mas que eu apliquei a partir desse procedimento. Bom proveito e até um próximo vídeo.